Barão da América, direto de Nova York. Hora de conversar com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eduardo Barão, meu caro Barão. 24 horas se passaram desde a última vez em que conversamos e a coisa ficou bem mais tensa aí nos Estados Unidos, hein? Bom dia, meu velho. Nem me fale, Megali, o negócio está feio por aqui. Nas últimas horas a gente acompanhou decisões mais severas por parte do Estado americano. Primeiro com a decisão de toque de recolher. São pelo menos 40 cidades, inclusive cidades grandes. Aqui em Nova York, ontem, depois de muito tempo, foi iniciado um toque de recolher às 11 horas da noite. A região onde há maior número de manifestantes, à noite em especial, é na região do Brooklyn, né? Em frente ao ginásio do Brooklyn Nets, o Barclays Center. E aí aconteceu, ontem, deu 11 horas da noite, houve ali um aviso geral e, de fato, as pessoas foram embora daquele lugar específico, que era um local bastante policiado. Foi a mesma situação em outras partes aqui de Manhattan, ou seja, o toque de recolher foi acatado. Em algumas partes do Brooklyn, não. A manifestação continuou por lá. A mesma situação aconteceu em Washington. Por quê? Na capital americana, o toque de recolher ontem foi antecipado. Começou bem mais cedo, às 7 horas da noite. Imagina só, 7 horas da noite ninguém mais poderia estar na rua. E na prática não foi o que aconteceu. As imagens de ontem são inacreditáveis de mais um confronto campal que aconteceu ali próximo à Casa Branca. A gente está vendo uma imagem agora, para quem está acompanhando a gente no YouTube, né? Porque o presidente americano, Donald Trump, anunciou que pode utilizar força militar. E a gente está vendo uma imagem específica de um helicóptero militar que foi utilizado ontem nas ruas de Washington para tentar dispersar a multidão. Para quem não está vendo a imagem, o helicóptero está bem baixinho ali perto dos manifestantes. É um helicóptero militar esse, sendo utilizado justamente para tentar dispersar os manifestantes. Isso aconteceu em Washington ontem. Megali, essa decisão do presidente Donald Trump é mais um avanço nessa tentativa do presidente, seja de uma forma que as pessoas critiquem ou não, para tentar minimizar os efeitos desde o início dessa manifestação, há uma semana, depois da morte do George Floyd, aquele ex-segurança negro que foi morto por um policial branco, né, em Minneapolis, e desde então a gente está acompanhando esse recrudescimento da violência por aqui. São 26 estados que pediram o apoio da Guarda Nacional, e essa decisão de ontem à noite do presidente Donald Trump, ele veio até se comunicar pela primeira vez desde o início dessa situação, chama a Lei de Insurreição. Ela é de 1807. Essa lei permite ao presidente usar força militar contra os próprios americanos, a fim de conter desordem, insurreição e rebelião. É praticamente uma intervenção militar, uma GLO, como aconteceu no Rio de Janeiro, né? Mas não sabe até que ponto essa lei vai ser utilizada pelo presidente, pelas forças americanas aqui. Ô Barão, de que maneira esses protestos têm afetado a popularidade de Donald Trump? Eu me lembro que antes de eles serem iniciados, saiu uma pesquisa eleitoral colocando o Joe Biden 10 pontos à frente do Trump. Mas agora pesquisa eleitoral nos Estados Unidos, quando o assunto é eleição à presidência, vale tão pouco, né? Porque as regras, no final das contas, acabam embaralhando todo o processo, o colégio eleitoral. Tanto é que a Hillary Clinton aparecia à frente de tudo quanto era pesquisa, o Trump levou. Mas, de qualquer maneira, já há algum número aí que indique se esses protestos têm afetado, de alguma maneira, a popularidade do presidente há poucos meses de uma eleição? Não, nenhuma pesquisa por enquanto, Megali. Não saiu nenhuma pesquisa nessa última semana, desde que tiveram início esses protestos. O fato é que há uma reclamação muito grande. Se você verificar, quem está participando essencialmente desses protestos são jovens, né? São a população mais jovem aqui dos Estados Unidos. Claro, tem pessoas mais velhas participando, mas a maioria, quem está na rua, é formada por jovens. E aí tem a mistura, tem muitos latinos, principalmente aqui na região de Nova York. Há uma situação de pandemia que a gente está vivendo ainda, é uma coisa muito maluca isso, né? Porque a gente está vendo toda essa situação de manifestação e mais manifestação, há um receio de uma segunda onda de contaminação por causa das manifestações. Olha só a loucura, né? Então, a economia, evidentemente, não está das melhores, assim como no Brasil, em outras partes do mundo, ou seja, se você juntar tudo isso, pandemia, economia e as manifestações antirraciais, você pode juntar nesse bolo e você pode escolher aí quem você quiser para ser digamos, o vilão da história, e sim, pode ser
na cabeça de muita gente o presidente Donald Trump. A Associação dos Parques de Diversões do Japão, a gente falava sobre isso semana passada, divulgou as regras para funcionamento dos parques. Você pode ir na montanha-russa, mas não pode gritar. Porque quando você grita, você solta mais perdigotos e esse perdigoto pode... Então você imagina o que são 20 mil pessoas gritando ao mesmo tempo. O potencial de contaminação. Eu não canso de repetir aqui, sob o risco de parecer o chato da história, que o vírus continua por aí. E que ele é o grande inimigo. Por mais que a causa seja bela e justa, e é bela e justa, existe um vírus que continua matando muita gente nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e a gente está vendo uma grande onda de aglomerações populares nas ruas, por vários motivos, né? Cada país com a sua realidade particular, no momento em que as autoridades ainda estão pedindo para que a gente fique em casa. Mas enfim, é esse 2020 aí que está demorando para acabar. A gente não chegou nem à metade. Ah, não chegou, né? Não, ainda não. Não chegamos nem à metade dele, tá doido. Barão, você volta daqui a pouquinho porque a gente vai entrevistar o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. E você tem seu espacinho reservado, fechado? Me dá 10 centavos só, Megali. Ontem saiu um novo laudo da autópsia pedida pela família do George Floyd, que contradiz o laudo oficial. Para surpresa de ninguém, a causa da morte foi asfixia por pressão constante. O laudo feito pela polícia apontava que não havia evidência física de que a morte tinha sido por asfixia ou estrangulamento. Mais uma cerejinha nesse triste bolo. 10 centavos eu não tenho, mas você usou muito sabiamente os seus 10 segundos, Barão. Um abraço a você. Até a próxima. Até logo mais. Valeu. Ele não entendeu. Não, isso é gíria de... Mesmo? Sabe aqueles... Mas já tá assim, chegou antes de ontem. Sabe aquela coluna My Two Cents? Que é o que o cara... Não, o Barão já tá nessa, Não é gente. a gente que não entendeu. Não, o cara já tá completamente imerso na cultura. Já absorveu tudo. E usei 20 centavos agora. Um beijo. Tá bom, um beijo, tchau.